Existe solução para os nossos problemas? Qual? Como podemos nos tornar cristãos fortes e felizes? Como nossa vida pode ser cheia do Espírito Santo? Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15:4. Estai em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito uma vida de inteira entrega a seu serviço. O Desejado de Todas as Nações, 479. Essa solução dupla divina para o nosso maior problema também é a chave para uma vida cristã feliz. Por quê? Jesus nos deixou as seguintes palavras: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Através desses dois passos, receber o Espírito Santo continuamente e se entregar completamente, Cristo cria em nós o caminho para a felicidade perfeita. Colossenses 1,17 fala a respeito da riqueza da glória. Cristo em nós, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Não é notável a forma como Jesus revelou, através da parábola da vinha, a promessa e o trabalho do Espírito Santo em João 14:16? O ponto crucial é que nós nos entreguemos por completo a Deus, incluindo tudo o que temos e somos, pedindo diariamente por porção dobrada de fé e do Espírito. Por que a entrega diária a Jesus é necessária? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Jesus disse que o discipulado é um assunto diário. Negar a si mesmo significa render o controle de sua vida a Jesus. O fardo da cruz não significa que teremos dificuldades todos os dias. Significa negar diariamente nosso ego e nos submeter com gozo e disponibilidade a Jesus, assim como Paulo disse a respeito de si mesmo: eu morro diariamente. Quando alguém carregava uma cruz nos tempos de Jesus, ele estava a caminho da sua execução para cumprir sua sentença de morte. Assim, devemos aceitar as dificuldades que surgirão em nosso caminho, porque escolhemos seguir a Cristo. Recebemos nossa vida física ao nascer. Para mantermos nossa vida, força e saúde, nós geralmente nos alimentamos todos os dias. Recebemos nossa vida espiritual ao renascermos no dia do nosso batismo. Para manter nossa vida espiritual forte e saudável, também é necessário o cuidado diário. Se este cuidado não acontecer em nossa vida espiritual ou física, ficaremos fracos, doentes e poderemos até morrer. Assim como não podemos adiantar refeições, também não podemos armazenar uma porção do Espírito Santo para o futuro. No livro Atos dos Apóstolos há um conselho: como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo poder divino. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, a vida espiritual é sustentada pelo uso dos meios fornecidos pela providência. Atos dos Apóstolos, página 157. Este comentário do livro O Desejado de Todas as Nações realmente me impressionou. Devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. O Desejado de Todas as Nações, página 215. Ellen White disse: seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Não importa quão completa tenha sido nossa consagração, quando nos convertemos, essa não nos valerá de nada a menos que haja uma renovação diária. Review and Herald, 1885. Consagre-se a Deus pela manhã.
Faça disso a sua primeira atividade e ore: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo, e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos, para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada de acordo com a vida de Cristo. Caminho a Cristo, nova edição, página 45. Maurice Vanden disse: se você não descobriu a necessidade da conversão diária, este conhecimento será o ponto da virada em sua vida. O livro O Maior Discurso de Cristo nos deixa a promessa de que, se buscarmos a Deus e nos convertermos diariamente, todas as nossas murmurações emudecerão, todas as dificuldades serão removidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão. Página 96. Permanecer com Jesus através da renovação diária de nossa entrega é tão importante quanto nossa primeira experiência de conversão. Maurice Vanden ainda diz: ter uma relação diária com Deus nos conduz a uma entrega permanente e a uma dependência constante dele. Página 233. Podemos estar certos de que, quando nos rendemos conscientemente a Jesus a cada manhã, estamos fazendo o que ele deseja que façamos. Ele disse: vinde a mim, Mateus 11:28, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. João 6:37. O Senhor está disposto a fazer grandes coisas por nós. Não obteremos a vitória através de um número, mas pela completa entrega da vida a Jesus. Temos de ir avante em sua força, confiando no poderoso Deus de Israel. Filhos e Filhas de Deus, página 279. O Senhor está disposto a fazer grandes coisas. John Wesley descreve da seguinte maneira a grande influência que Deus pode exercer por meio de nós quando nos rendemos por completo a Ele. Deus pode fazer mais com um homem que se entrega 100% a Ele do que com um exército cheio de homens que se entregam apenas 99% de si. Ellen White escreveu: unicamente os que se tornarem coobreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. O Desejado de Todas as Nações, 365. Todos quantos consagram a Deus a alma, corpo e espírito, estarão constantemente recebendo nova dotação de poder físico e mental. As inesgotáveis provisões do céu acham-se à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração e na mente. A graça divina amplia-lhes e multiplica-lhes as faculdades, e toda a perfeição da divina natureza lhes acode em auxílio na obra de salvar almas. Mediante a cooperação com Cristo, são completos nele e, em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os feitos da onipotência. O Desejado de Todas as Nações, 585. Por que uma pessoa deve pedir diariamente por um novo batismo do Espírito Santo? A súplica pelo derramamento do Espírito Santo é indiretamente um pedido pela presença de Jesus em sua vida. Ele vive em nós por meio do Espírito Santo. Mas por que devo pedir por ele diariamente? Ellen White, em Atos dos Apóstolos, diz:
Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé, fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Atos dos Apóstolos 305-306. Se para Jesus a comunhão era uma necessidade diária, quanto mais para nós. Há uma declaração importante em 2 aos Coríntios 4,16. Nós, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Nosso homem interior necessita de cuidado diário. Como acontece esta renovação diária? Segundo Efésios 3:16-19, isto acontece por meio do Espírito Santo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isto deixa claro que, de fato, é necessário orar diariamente pela renovação do Espírito. 2. E como resultado, Cristo viverá em nós. 3. Ele fortalecerá nosso homem interior de acordo com os ritmos livres da graça. 4. O poder de Deus é um poder sobrenatural. 5. Desta maneira, seu amor é colocado em nosso coração. 6. Abracemos o estilo de vida de Deus e toda a sua plenitude. João 10:10, Colossenses 2:10. Outro texto importante se encontra em Efésios 5:18. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Note que não é apenas um conselho, é uma ordem divina. Nosso Deus espera que tenhamos desejo pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Os especialistas em grego dizem que este texto, entendido corretamente, diz: permitam-se ser constantemente e repetidamente renovados pelo Espírito Santo. Johannes Mager. Uma das nossas lições da escola sabatina disse: o batismo do Espírito Santo significa estar completamente sob a influência dele, estar completamente preenchido por ele. Não é uma experiência ocasional, mas algo que deve se repetir continuamente, como Paulo ilustra em Efésios 5:18, através do uso do tempo verbal em grego traduzido como deixem-se encher. O apóstolo Paulo escreveu isto em Efésios 5 e também escreveu estas palavras no capítulo 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Os efésios, evidentemente, haviam recebido o Espírito Santo e, mais do que nunca, era necessário que fossem fortalecidos pelo Espírito. Efésios 3:16. O texto continua dizendo: sejam preenchidos pelo Espírito, sejam preenchidos e renovados constantemente e repetidamente pelo Espírito. Ellen White disse: cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, página 27. Devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diariamente, precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer
toda a pessoa. Recebereis poder, página 76. O Senhor, através da sua serva Ellen White, também disse: os que têm sido impressionados pelas Escrituras como a voz de Deus e desejam seguir seus ensinos, devem estar aprendendo diariamente, dia a dia, recebendo fervor e poder espirituais, providos para todo crente verdadeiro no dom do Espírito Santo. Recebereis poder, página 323. Também disse: devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. O desejado de todas as nações, 215. Em outro lugar diz: a ligação a cada momento com o agente divino é essencial ao nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. Recebereis poder, página 306. Também podemos encontrar essa maravilhosa citação: precisas de um batismo diário do amor, que nos dias dos apóstolos os tornava todos de um mesmo comum acordo. Testemunhos Seletos 1, página 493. Romanos 5:5 nos ensina que o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Podemos encontrar a mesma afirmação em Efésios 3:17. O batismo diário do Espírito Santo, a partir do preenchimento do Espírito, gera ao mesmo tempo o batismo do amor, o preenchimento do indivíduo com o amor ágape de Deus. Em Gálatas 5:16 e Romanos 8:2, encontramos a certeza de que através deste processo o pecado será vencido. A fim de que tenhamos a justiça de Cristo, necessitamos ser transformados diariamente através da influência do Espírito, pois só assim seremos participantes da natureza divina. A importância da devoção pessoal. Qual é a importância da devoção pessoal, levando em conta a necessidade diária de entrega a Jesus e clamor constante pelo Espírito Santo? A devoção diária e a observância do sábado são o fundamento da vida espiritual. Nós já lemos versículos bíblicos e várias citações que nos mostram que o homem interior se renova a cada dia. Isto mostra claramente a importância de nosso tempo de devoção pessoal. O fundamento do serviço de adoração no tabernáculo era o sacrifício matinal, vespertino, e no sábado se oferecia um sacrifício adicional. Números 28, 4 a 10. Qual é a importância deste sacrifício? O sacrifício representava uma rendição completa do pecador diante do Senhor. Ali, a pessoa oferecia tudo o que tinha. Naquele momento, tudo pertencia a Deus. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas e, por toda a nação judaica, vieram a ser observadas como um tempo reservado para a adoração. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada voltavam o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. Neste costume, têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite. Conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimônias, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer àqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Patriarcas e Profetas, 252. Está claro que a devoção pessoal, somada à observância do sábado, são a base da nossa vida espiritual. Também está claro que
é necessária uma entrega diária a Jesus, convidando-o para viver conosco através do Espírito Santo. Você já estabeleceu o princípio espiritual mais importante? Todos os dias dar prioridade a Deus acima de qualquer outra coisa. Jesus disse no Sermão do Monte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ter o reino de Deus significa ter a Cristo em nosso coração hoje. Jesus é a personificação do reino de Deus. Esta é a razão pela qual é necessária a entrega e o pedir diário por porção dobrada do Espírito durante nosso tempo de devoção pessoal. O momento decisivo será quando estivermos em pé diante de Deus. Será que tivemos uma relação pessoal com Cristo que garanta a nossa salvação? Permaneceremos nele? Ler João 15, 1-7. Você deseja ter uma fé mais completa e satisfatória? Quem passa pouco tempo ou nenhum a sós com Deus, ou que lê a palavra e ora superficialmente, receberá apenas forças proporcionais ao tempo que tem dedicado à comunhão. Vamos fazer uma comparação. Não seria uma ideia absurda se alimentar apenas uma vez por semana? Você acredita que um cristão que não dedica tempo em comunhão com Jesus é um cristão carnal? Em outras palavras, enquanto o indivíduo permanecer nesta mesma condição de cristão carnal, Deus não poderá salvá-lo. Quando somos cristãos carnais, nossa adoração e tempo devocional não passam de mera obrigação. Para os que são espirituais, a adoração passa a ser cada vez mais uma necessidade. Há muitos anos li um livro escrito por Jim Walls. Eu era um bandido. Ele foi um criminoso e se converteu. Ele confessou de coração seus pecados, como dar falso testemunho, roubar, etc. E pôde experimentar uma extraordinária intervenção divina em sua vida. Isto me impressionou. Disse a mim mesmo: eu estou bem em todas as áreas da minha vida, mas não tenho experiências como esta. Então orei ao Senhor: Pai Celestial, eu também quero confessar todos os meus pecados, os já conhecidos e os pecados que o Senhor ainda vai me mostrar. Eu vou me levantar 1 hora mais cedo para orar e ler a Bíblia. Então eu verei se o Senhor se manifestará em minha vida também. Glória a Deus! Ele interveio em minha vida. A partir daí, minha devoção matinal e minha devoção sabática se tornaram a base de meu relacionamento com Deus. Através da entrega constante, seremos preenchidos diariamente pelo Espírito. Assim, nossa vida mudará de forma positiva. Isto acontece durante nosso tempo de devoção pessoal.